Fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele. Aquele que confia em Deus, obedece-lhe. A melhor água ungida é a lágrima do arrependimento. A ansiedade não tira a aflição do amanhã, somente a energia de hoje. Tome cuidado apenas consigo mesmo, nossos piores inimigos estão dentro de nós. Oração é uma ocupação adequada para um pecador, e um pecador é a melhor pessoa para exercer a oração. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca seu povo para orar. Perdoe e esqueça. Quando você enterra um cão raivoso, nunca deixe a cauda dele para fora. Deus olha para qualquer coisa que dizemos, ou para qualquer coisa que façamos, e se Ele vê a Cristo nela, Ele a aceita, mas se não há Cristo, Ele o põe como uma coisa tola. Uma fé pequena leva as almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. Aqueles que mergulham no mar das aflições trazem pérolas raras para cima. Não deixe aquilo que é urgente tomar o lugar daquilo que é importante em sua vida. Não é a quantidade de sua fé que o salvará. Uma gota de água é tão verdadeira água como o oceano inteiro. Muitas pessoas devem a grandeza de suas vidas aos problemas e obstáculos que tiveram de vencer. Você pode ocultar sua fraqueza de seu melhor amigo, mas não a esconderá de seu pior inimigo. Não creia em metade do que você ouve, não repita metade do que você crer. Quando ouvir uma notícia negativa, divida-a por 2, depois por 4, e não diga nada acerca do restante dela. Por que não ir imediatamente ao Senhor e lançar-me sobre Ele, e o meu fado comigo? Em vão buscaremos livramento em qualquer outra parte. Mas em Deus o acharemos, pois temos a sua promessa que é garantida. O alvo da oração é o ouvido de Deus. Um pecadinho como uma pequena pedra dentro do nosso sapato atrapalhará a nossa caminhada até ao céu. Cristãos temporários não são cristãos. Quem quer tirar férias desse serviço divino nunca entrou nele. Pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio. Pequenos pecados são como pequenos ladrões, abrem as portas para os maiores. Deus nos livre a todos das esposas que são anjos nas ruas, santas na igreja e demônios em casa. Aprenda a dizer não. Será mais útil para você do que ser capaz de ler em latim. Tome para você a promessa de Deus, pois ela é suficiente, e mais do que suficiente, mesmo que todas as fontes da terra se sequem. A fé sobe pelas escadas que o amor construiu, e olha pelas janelas que a esperança abriu. Muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. A pior coisa que pode acontecer a um homem é pecar e ainda assim ser feliz. Minha fé não repousa sobre o que sou, ou serei, ou sinto ou sei, mas sobre o que Cristo é, sobre o que Ele fez e sobre o que Ele está fazendo agora, por mim. Abençoado é aquele que não espera nada da carne e do sangue, pois não se desaponta. Não há imaginável circunstância, ou incidente, ou qualquer coisa conectada com o homem que pode excluí-lo da esperança se ele buscar perdão através do sangue do Salvador. Deus não permite que os cristãos pequem com sucesso. Deus não quer nada de você sem primeiro ter você. Irmãos, a verdade de Deus é o único tesouro que procuramos, e a Escritura é o único campo onde podemos cavar para encontrá-lo. Nós não necessitamos nada mais do que aquilo que Deus achou próprio revelar. Todo homem que se achega a Cristo, verá que Ele é capaz de salvá-lo, não apenas capaz de salvá-lo um pouco, libertá-lo de um pequeno pecado, livrá-lo de uma pequena tribulação, carregá-lo um pouco e depois deixá-lo cair, e sim, capaz de salvá-lo até a máxima extensão do seu pecado, e de suas tribulações, até ao mais profundo das suas tristezas e ao extremo da sua existência. Cristo diz a todo que vem a Ele: venha, pobre pecador,
não precisa perguntar se tem o poder para salvar. Eu não perguntarei quão longe foi em seu pecado, eu posso salvá-lo completa e perfeitamente. Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. Não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra, algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. A distância entre um problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão. Estude a palavra para que sua fé não se apoie na sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Será que um homem que ama o seu Senhor estaria disposto a ver Jesus vestindo uma coroa de espinhos, enquanto ele mesmo almeja uma coroa de louros? Haveria Jesus de ascender ao trono por meio da cruz, enquanto nós esperamos ser conduzidos para lá nos ombros das multidões, em meio a aplausos? Não seja tão fútil em sua imaginação. Avalie o preço, e se você não estiver disposto a carregar a cruz de Cristo, volte à sua fazenda ou ao seu negócio e tire deles o máximo que puder, mas permita-me sussurrar em seus ouvidos, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A sabedoria é, suponho eu, o uso correto do conhecimento. Saber não é ser sábio. Muitos homens sabem muito, e são todos os maiores tolos por isso. Não há tolo tão grande como um tolo sabedor. Mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. 10 minutos orando são melhores do que um ano murmurando. Entre dois males, não escolha nenhum. Deus escreve com uma pena que nunca borra, fala com uma língua que nunca erra, age com uma mão que nunca falha. Deve-se manter o hábito da oração diária. É bom ter horas regulares para devoção, e na medida do possível, ir ao mesmo lugar para orar. No entanto, o espírito de oração é, todavia, melhor que o hábito da oração. É melhor ser capaz de orar em todo momento do que ter a regra de orar em certos momentos e ocasiões. Um mergulhador vai até as profundezas para descobrir pérolas, e nós também precisamos aceitar qualquer tipo de dificuldade ou perigo para ganhar uma alma. Ele levou a cruz, não para que você escapasse dela, e sim, para que pudesse suportá-la. Se o problema é urgente e não vemos como obter livramento, aquele que fez a promessa achará caminhos e maneiras de cumpri-la. Não pensem que sentimentos de desespero fariam adequado à misericórdia. Não é o que você sente que irá salvá-lo, mas o que Jesus sentiu. A morte de Cristo é o alerta mais terrível para os ímpios, pois se Deus não poupou nem seu único filho, ao qual o pecado foi somente imputado, ou seja, não era seu, o que Deus fará com as pessoas que pecam deliberadamente? Todos os lugares são lugares de culto para um cristão. Onde quer que ele esteja, ele deve estar em adoração. Muitos livros em minha biblioteca estão agora atrás e abaixo de mim. Eles já foram bons à sua maneira, assim como as roupas que eu usava quando tinha 10 anos, mas eu os superei. Ninguém jamais supera as Escrituras. O livro se alarga e se aprofunda com nossos anos. Você pode ocultar sua fraqueza de seu melhor amigo, mas não a esconderá de seu pior inimigo. A fé provada traz experiência. As estrelas podem ser vistas do fundo de um poço escuro, quando não podem ser discernidas do topo de um monte. Assim também, muitas coisas são aprendidas na adversidade, com as quais o homem próspero nem sonha. O que gaba de ser perfeito, só é perfeito em tolice. A cruz é o último argumento de Deus. O amor é o uniforme de Cristo. Nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar nossa fé, para arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo. Mesmo que não possamos ver Deus, tenhamos confiança, pois estamos sob a sombra de suas asas.